Então tá, meu nome é Bruno Delgado, eu sou desenvolvedor de sistemas, atuo na Digito Brasil, tá? E hoje eu vou falar sobre experiência de usuário, né? O tema é experiência de usuário muito além do próprio umbigo. Mas como assim, né? Desenvolvedor falando de experiência de usuário, né? Não, desenvolvedor fala de experiência de usuário sim, não muito, mas fala um pouquinho, tá? Bom, o que seria então a experiência de usuário? É complicado ter uma definição própria sobre esse tema, mas basicamente a definição está relacionada com o sentimento que o usuário tem ao entrar em contato com seu produto, tá? Serviço ou aplicativo. Tá? E existe toda uma ciência que ela visa estudar justamente como que faz para melhorar esse sentimento do usuário quando ele entra em contato com o seu produto. Né? Existem muito material que fala sobre esse assunto, muitos especialistas, né, falando desse tema. É um tema muito rico, mas é muito pouco estudado, na verdade. É um tema que ele muitas vezes é deixado de lado pela maioria das empresas. Tá? E a experiência do usuário não tem relação necessariamente com CSS, com cores, com design, como a maioria das pessoas pensa. Por exemplo, pensa no usuário quando ele vai entrar num boteco da esquina, a sensação que ele vai ter, e um usuário quando ele entra, por exemplo, no Firulas, que foi o exemplo da apresentação anterior. A experiência do usuário ao ele entrar em contato com esses locais, com esses serviços, é diferente. Né? Essa experiência também ela é personalíssima. Né? O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que vai causar um bom sentimento em você, para mim, vai causar um sentimento diferente. E, por exemplo, aqui no Ocidente, a maioria dos sites tem um alinhamento do texto à esquerda, né, da tela. Tá? Você começa a ler da esquerda para a direita. Já no Oriente, é o contrário. Ali, o alinhamento começa do lado direito da tela. Vocês podem até procurar depois Facebook, Oriente Médio, que vai aparecer um exemplo lá de um alinhamento à direita da tela. Tá? Então, por ser personalíssimo, por ser uma coisa muito pessoal, às vezes quando você está desenvolvendo um produto ou um serviço, as pessoas que estão relacionadas com esse desenvolvimento, elas têm muitas opiniões próprias, né? Então surgem muitas frases assim como eu acho que de tal jeito é melhor, eu acho que de tal forma o usuário vai sentir tal efeito, ou eu penso que deveria ser assim, ou talvez seja melhor desse jeito, né? E se você aprofundar, se você for verificar mesmo, investigar, você vai ver que na verdade ele está dando uma opinião própria daquilo que ele considera ser melhor para aquele produto, tá? Só que, na verdade, a pessoa que ela está desenvolvendo aquele produto, muitas vezes ela não vai usar aquele produto. Então ela só tem uma leve noção do que é realmente a dor daquele usuário. Ela não sabe o que é ter que usar aquele produto lá 8 horas por dia. Ela não tem ideia disso, a pessoa que está desenvolvendo. Né? Só o usuário realmente sabe o que ele vai sentir quando ele estiver usando aquele produto. Tá? Ou o que ele sente quando ele está tendo uma dor, algum problema, enfim. E por isso que essas frases, quando essas frases surgem, né, eu acho que, né, eu penso que talvez seja melhor desse jeito, quando você ouvir essa frase durante o desenvolvimento, você tem que ligar o alerta, né? Porque é um momento que existe uma chance muito grande de você perder recurso. Esse recurso seja lá tempo, dinheiro, ou até paciência muitas vezes, que acontece também. Né? Então nessa situação, o que você faz, né, quando você chega nessa situação desse impasse? Assim, o que você pode fazer quando chega nesses momentos e você percebe? O mais difícil é você perceber que você só está achando, né? Quando você chega nessa situação, o mínimo que você pode fazer é perguntar para o seu usuário. Ir lá pessoalmente com ele, conversar, verificar como é que é a tal situação, perguntar para ele até o que ele acha de como poderia ser a solução, sabe? Lembrar que nós não somos os donos da razão, tá? Mas o ideal, a situação ideal para você chegar o mais perto possível da melhor solução para o seu usuário é o quê? Você testar. Então, existem várias formas de você testar. A forma mais cara, que é você desenvolver o seu produto, botar em produção e seu usuário falar, cara, ficou uma bosta, você resolve isso aqui, ou nós vamos cortar esse contrato, que não é tão incomum de acontecer. E existe a forma mais barata,
que são através, por exemplo, de mockups, tá? Que você faz um protótipo. Esse protótipo pode ser até um desenho no papel. Você desenha a interface no papel e recorta as partes que são relacionadas com interatividade, vai mudando conforme ele vai. Eu quero isso aqui. Você vai lá e muda um pedacinho do papel. Ou existem as formas que têm mais relação com a tecnologia, mais modernas, que são com ferramentas como, por exemplo, Balsamiq, Mockup, que é o que eu conheço, particularmente recomendo. Ele tem tudo que, por exemplo, um site precisa, um aplicativo de dispositivo móvel precisa, todos os recursos, visuais, né, desses sites e aplicativos móveis. E você desenha e cria toda uma interação para criar esse mockup. E você coloca para o seu usuário usar, interagir até com o mockup. Nessa situação, ele vai te dar o feedback. Muita gente considera essa prática antiquada, né? Mas eu pergunto para essas pessoas, é antiquado você economizar dinheiro? É antiquado você querer saber o que é realmente melhor para o seu cliente, desperdiçando o mínimo possível de dinheiro, de recursos? Né? Eu particularmente acredito que não. Tá? E aí eu termino, baseado nisso tudo aqui que eu falei, eu termino fazendo a seguinte pergunta, tanto para quem está aqui presente quanto para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Você faz os seus produtos pensando no seu próprio umbigo ou você faz pensando no seu usuário? Né? É isso que eu queria falar hoje.